Vamos lá, hora do grande debate aqui no Expresso CNN. Eu lembro a você que o quadro é um grande sucesso da CNN americana e um novo modelo aqui no nosso país. O nosso objetivo, gente, sempre é apresentar temas relevantes, com visões diferentes sobre o mesmo assunto. Tudo para que você, então, ouvindo essas opiniões, essas informações, construa, então, a sua opinião, a sua forma de pensar. O governo de São Paulo anunciou hoje a prorrogação da quarentena no estado até o dia 31 de maio. Dória também declarou que não está totalmente descartada a chance de lockdown em algumas cidades. Vamos lembrar, em abril, o governador chegou a anunciar uma proposta de reabertura parcial a partir do dia 11 de maio. Mas hoje, Dória disse que a flexibilização prejudicaria, além do sistema de saúde, a própria recuperação da economia. O primeiro tema do debate hoje é possível flexibilizar o isolamento com responsabilidade? Os nossos debatedores são Augusto de Arruda Botelho, advogado especialista em direito penal. Boa noite, Augusto. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, Caio. E Caio Coppola, bacharel em Direito e comentarista político. Olá, Caio, boa noite. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, doutor Augusto. Boa noite, espectador da CNN. Então, as suas primeiras considerações, Caio, por favor. Bom, eu acredito que é possível flexibilizar o isolamento de forma gradual e responsável, especialmente porque o sistema de saúde de São Paulo não está colapsando. Por algum motivo, o governador divulga apenas a ocupação de leitos em UTI de hospitais públicos, e o Estado pode muito bem utilizar os leitos privados ociosos. Mas eu queria dedicar essa fala inicial para estabelecer uma linha do tempo aí em conjunto com o espectador. A pandemia do novo coronavírus ela só foi anunciada pela OMS tardiamente, em 11 de março, mas o risco da nova doença ele já era conhecido. Em 6 de fevereiro, a Presidência da República sancionou lei aprovada pelo Congresso Nacional, estabelecendo aí os parâmetros gerais de isolamento social e os procedimentos para contratações públicas emergenciais nesse esforço contra a nova doença. Aí, em 26 de fevereiro, houve o primeiro caso confirmado de Covid-19 aqui no Brasil, no estado de São Paulo. Só que, no entanto, o calendário de eventos oficiais do Carnaval se estendeu até 1º de março. Sem que nenhuma providência fosse tomada aí pelas autoridades em relação a essas aglomerações. Em 16 de março, nós, infelizmente, registramos o primeiro óbito pela doença, um idoso diabético hipertenso, também aqui em São Paulo. No dia 24 de março, o governador decretou quarentena horizontal para todos os 645 municípios e os seus 44 milhões de habitantes, limitando bastante a vida econômica do estado, só as atividades essenciais eram permitidas. Em 9 de abril, foi a data em que o governador ameaçou a população com monitoramento individualizado via celular, isso foi tema do debate, além de multa e detenção no caso de descumprimento do isolamento social. A imprensa aceitou esse arrobo autoritário passivamente, mas as redes sociais não. E o governador voltou atrás. Em 15 de abril, o STF decidiu que as normas de isolamento social caberiam exclusivamente a estados e municípios e não mais ao governo federal. Então, empoderado aí por essa decisão judicial, em 17 de abril, o governador de São Paulo prorrogou a quarentena até 10 de maio e, em 4 de maio, anunciou um decreto sobre o uso de máscaras, cumprindo aí a sua promessa de multar e de prender o cidadão paulista. Hoje, 8 de maio, o prefeito de São Paulo publicou o controverso decreto sobre rodízio de veículos e o governador do estado determinou essa nova extensão da quarentena até o final do mês. Percebam que, ao longo desses 3 meses, os atos do governo se concentraram em promover medidas autoritárias, restrições às liberdades individuais e alguns momentos midiáticos, como as cansativas coletivas de imprensa diárias e a inauguração de hospitais de campanha com custo milionário. Mas antes fosse só isso, o jornalismo investigativo de grandes emissoras tem revelado os bastidores da saúde pública aqui na capital e no estado de São Paulo. Então, nós temos aí encenações para a imprensa, mostrando equipamentos que não pertencem à unidade hospitalar registrada nas reportagens. A gente tem escassez de equipamentos de proteção individual para profissionais da saúde, descaso com a população enferma, com casos de alojamento conjunto de pacientes confirmados e suspeitos de Covid-19. Também preocupa muito a destinação de recursos em contratos sem licitação,
550 milhões de reais em respiradores chineses, com sobrepreço de 130 mil reais a unidade, em comparação com equipamentos da mesmíssima utilidade adquiridos aí em outros estados. 14 milhões de reais para a compra de aventais de uma empresa de fachada, que já reconheceu, inclusive, a impossibilidade de cumprir a entrega no prazo contratado. Os 2 casos já são investigados pelo Ministério Público Paulista. Bom, em dado momento, a Secretaria da Saúde do Estado, estimou o custo de combate à pandemia em 1,2 bilhão de reais. Para isso, ela vai recorrer a empréstimos internacionais que vão ser pagos pelo contribuinte paulista ao longo de mais uma geração, então uns 35 anos. São cifras astronômicas, mas eu quero que o espectador grave um valor fundamental: R$ 2.100. Esse é o preço da diária de uma diária em UTI de hospital particular aqui na capital. E só hoje, 8 de maio, esse convênio foi anunciado pela Prefeitura com 11 hospitais privados. Qualquer estudo sério sobre o enfrentamento à pandemia, a gente já tratou isso largamente aqui, considera os leitos de UTI como fator determinante para o sucesso ou para o fracasso de uma política pública de saúde. E ao longo desse debate, eu vou argumentar o que para mim é uma realidade muito óbvia. Aqui em São Paulo, só a má gestão pública justifica uma tragédia. Augusto, por favor, agora suas considerações iniciais. Boa noite a todas e todos. A maior ameaça à resposta do Brasil ao Covid-19 é seu presidente Jair Bolsonaro. Ele semeia confusão, desprezando e desencorajando abertamente as medidas de distanciamento físico e confinamento. É desesperador que o governo brasileiro não esteja seguindo as recomendações das comunidades médicas e científicas do país. Ele, Bolsonaro, é o grande e único obstáculo à resposta brasileira à pandemia. Essas palavras não são minhas. Essas palavras são de Richard Horton, editor-chefe da prestigiosa revista científica britânica, revista essa, inclusive, várias vezes citadas aqui no nosso debate, inclusive pelo meu debatedor, a revista The Lancet. O editorial divulgado hoje ainda prossegue dizendo que o Brasil tem alguns dos melhores cientistas e pesquisadores do mundo e o governo precisa ouvi-los e confiar neles. Bom, ao contrário disso, nosso presidente afirmou ontem e hoje que fará um churrasquinho para cerca de 30 pessoas nesse final de semana. Churrasco para comemorar o quê exatamente? A pergunta do debate de hoje é a seguinte: é possível flexibilizar o isolamento com responsabilidade? Sim, é possível. Claro que é. Mas a flexibilização do isolamento requer um estágio de controle da pandemia que nós, infelizmente, ainda não chegamos. E que estágio é esse? Há um número que provavelmente é um dos dados mais importantes para verificar a possibilidade ou não de flexibilizar o isolamento, que é a taxa de contágio do vírus. Absolutamente todas as opiniões científicas, e aqui não há divergência, e as medidas tomadas por todos os governos do mundo inteiro que já flexibilizaram o isolamento foram tomadas principalmente através desse número. Para o espectador entender, a taxa esperada de contágio ela tem que ser inferior a 1. Uma taxa inferior a 1 significa que a epidemia ainda está crescendo e que nós ainda não temos o controle sobre ela. A Alemanha, para citar aqui um exemplo, decidiu iniciar sua flexibilização quando essa taxa caiu para 0,8. A taxa brasileira, com diferenças óbvias de estado para estado, ainda é muito alta. Muito mais alta do que esse esperado 1. Portanto, qualquer medida, que obviamente aquela teria que ser regionalizada, que se pretenda para flexibilizar a abertura do comércio, por exemplo, ela deve ter como uma de suas premissas essa taxa. Outro dado essencial, que meu debatedor acabou de citar, inclusive, é a situação da rede hospitalar, principalmente a ocupação de leitos em UTI. O Estado de São Paulo hoje divulgou que precisaremos manter a quarentena até pelo menos dia 31 de maio. É uma medida dura? Bastante. Ela podia ser pior? Com certeza podia ser pior. Agora, ela é uma medida necessária? Sim. Infelizmente, ela ainda é muito necessária. Na apresentação que o governo fez, foram mostrados números atuais, reais, e que foram objeto de estudo por vários profissionais, da Universidade de Brasília, da Fiocruz e da Organização Pan-Americana de Saúde. E eles nos mostram o cenário atual de casos e o cenário atual de mortes.
o cenário provável de casos e de mortes se não tivéssemos tomado nenhuma medida de isolamento e o cenário de mortes caso esse isolamento da cidade de São Paulo fosse ainda maior. Ao longo do debate, hoje, eu pretendo trazer esses dados aqui, mas assim, eu já de alguma forma adianto o seguinte. Felizmente, nós já conseguimos, no estado de São Paulo, evitar muitas mortes. Vamos então para o debate? Bom, eu queria começar falando dos números específicos de São Paulo, embora o debatedor tenha evitado e feito afirmações aí genéricas e principalmente de caráter nacional, não é esse o debate hoje. É o seguinte, a gente já falou várias vezes aqui no Estudo Covid Brasil que tem se mostrado um modelo matemático e epidemiológico mais eficiente para prever e antecipar o desenrolar da pandemia, tanto no Brasil quanto especialmente no estado de São Paulo. Os médicos e os especialistas, entre eles alguns PhDs responsáveis pelo Estudo Covid Brasil, eles divulgaram hoje um gráfico da média móvel de óbitos aqui em São Paulo. E o que é essa média móvel? Ele exclui os efeitos de sazonalidade e também atraso diagnóstico, porque ele considera a média dos últimos 7 dias a cada dia. Essa, inclusive, é a metodologia de divulgação de óbitos de grandes periódicos norte-americanos. Bom, por esse gráfico, o estado de São Paulo atingiu o pico de óbitos, por volta de 29 de abril. Na verdade, exatamente em 29 de abril, e desde então vem numa trajetória descendente, e isso confirma a previsão teórica feita por esse modelo com 20 dias de antecedência já na sua primeira versão. Ele foi atualizado. Isso seria uma notícia alvissareira, porque o pico de óbitos, ele sucede naturalmente o pico de contágio. É muito importante, eu vou fazer essa ressalva aqui, já antecipando aí as palavras do Dr. Augusto, esse estudo, ele mantém todas as outras condições, ou seja, aproximadamente 50% de isolamento social, que é o que a gente verifica na realidade dos fatos aqui em São Paulo, Apesar do governador e do prefeito cada vez mais avançarem nas liberdades individuais da população, esse ainda é o número que se mantém, de certa forma, estável, entre 45% e 48%. O governador já falou em 70% de isolamento necessário para o sistema não colapsar, depois passou para 60%, depois passou para 50%, até entre os seus apoiadores já cresce aí um certo mal-estar pelo fato dele não apresentar os estudos que embasam a tomada de decisão nesse estado, que é o mais rico da nação, que é a locomotiva do país e que é praticamente um território nacional em si mesmo. Só para a gente ter uma ideia da diferença de previsão entre os estudos, a versão mais atualizada do estudo da Imperial College afirmou que morreriam, por exemplo, na semana, vai pegar uma semana consolidada do dia 26 de abril, até 9 mil pessoas, e foram 3 mil óbitos, 3 vezes menos. E isso no Brasil, tá? Sendo que a gente tem que considerar que grande parte desses óbitos se dá ao colapso nos locais em que a gente verifica a má gestão pública associada à corrupção. Estamos falando do estado do Amazonas, do estado do Rio de Janeiro e por aí vai. E já que o meu debatedor trouxe esse dado, e realmente esse é um dos fatores importantes aí para determinar a curva de contágio, é justamente o RT, a taxa de infecção por pessoa. Quantas pessoas uma pessoa contaminada pode infectar. Olha só, o Imperial College falava que o Brasil era o país com maior RT do mundo, na ordem de 2,8. Só que pulou uma semana sem nenhuma variação, nenhuma variável relevante em termos de políticas públicas e a gente despencou para o 11º lugar com 1,2. Esses são os números agora. Então, como que tudo isso mudou? Qual que é a variável? Então, por isso que eu sempre digo, é uma pseudociência, é um achismo. Eu acho que dos gestores públicos, o mais honesto com a população acaba sendo mesmo o ministro da Saúde, que admite que nós estamos, de certa forma, às escuras. O problema é que aqui em São Paulo você tem uma massa de trabalhadores que não está respeitando o isolamento social, mas também está sendo penalizado economicamente. A nossa ideia de flexibilização não é promover churrascos, como insinuou aí o meu debatedor, mas sim, mas como se todo mundo que defendesse a flexibilização fosse afeito a já sair realizando festas e tal. Eu não acho que esse é o caminho. Agora, a gente pode, sim, paulatinamente, atividade por atividade, Citei aqui o caso, por exemplo, das concessionárias ontem, que empregam
mais de 300 mil pessoas aí ao redor do Brasil, já que a Mona Lisa trouxe os dados alarmantes da indústria automotiva. Esses locais em que é possível executar distanciamento social, entre vários outros serviços que atualmente são considerados como não essenciais, eles já podiam abrir as portas com protocolos rígidos de segurança e saúde para preservar, a saúde dos trabalhadores e colaboradores sem penalizá-los economicamente. Augusto? Vamos lá. Primeira informação que não corresponde com a realidade. Isso já foi dito mais de uma vez aqui. Não há, em momento algum, da decisão do Supremo Tribunal Federal, a afirmação de que cabe a estados e municípios exclusivamente gerenciar o controle e as medidas da pandemia. Isso não existe na decisão. Basta lê-la, é bastante simples. Mas elas a competência é concorrente. É óbvio que o governo federal tem toda a responsabilidade. Então, eu não entendo porque essa reiterada tentativa de se retirar do governo federal uma responsabilidade que ele tem. Que ele tem não de fazer churrasco para comemorar sei lá o quê, e sim de colocar diretrizes no âmbito nacional. O governo federal de fazer no mínimo campanhas, eu estou falando agora, no mínimo campanhas de conscientização, no mínimo, o mínimo que se espera. Ele poderia flexibilizar o mínimo que se espera, aqui em São Paulo? O mínimo que se espera. Vamos voltar agora ao estado de São Paulo, que é o tema. Você está os dados... Posso continuar? Uhum. Obrigado. Os dados e estudos apresentados, sim, acho que o meu debatedor não acompanhou a apresentação do governo do Estado. O que afirmam esses dados feitos por pessoas e cientistas da Universidade de Brasília, Fiocruz e outros órgãos que eu já citei aqui? Vamos lá. Essas são estimativas baseadas em dados concretos e reais. Se nenhum isolamento fosse adotado no Estado de São Paulo, nós teríamos hoje aproximadamente 700 mil casos. Com isolamento de apenas 30%, a taxa de reprodução, essa taxa de contágio que a gente já falou aqui, seria de aproximadamente 2. Sendo 2, o grau e o número de pessoas infectadas seria, obviamente, muito maior. Um isolamento de 55%, que é o que nós temos hoje, a nossa taxa de São Paulo de contágio está aproximadamente em 1,18. Se nós conseguimos aumentar o isolamento para 70%, que é o ideal, aí sim nós conseguimos atingir a taxa de 0,87. Poderíamos começar a pensar, sim, numa flexibilização. O governo de São Paulo vai além, apresenta mais uma vez um plano, chama plano, olha só, difícil fazer um plano. Plano São Paulo, qual é o Plano São Paulo? Nós temos que observar o contágio e temos que, nessa observação, ter certeza de que houve uma redução sustentada nos últimos 14 dias. Se essa redução ficar registrada nesses 14 dias e nós conseguimos, de alguma forma, a fila única para as UTIs pode ser uma forma, conseguimos manter a taxa de ocupamento inferior a 60%, aí sim podemos começar a pensar em flexibilização. Flexibilização essa que o estudo apresentado hoje já diz como vai ser. Em fases, respeitando protocolos de distanciamento, exatamente como da forma que meu debatedor fala, como se fosse uma coisa completamente jogada ao vento. Não é, esse plano já existe e foi apresentado hoje. Então, há, sim, estudos, há critérios e há o mais importante. Nós, com o isolamento, ainda que não ideal na cidade de São Paulo, conseguimos salvar por dia 51 vidas. Esse é o número apresentado. Nós tivemos, infelizmente, hoje, um número recorde de mortos. Foram 751 mortos. Se nós estamos nessa situação, que está longe de ser a melhor, fazendo o isolamento que nós estamos fazendo, e mesmo assim o número continua a crescer, vamos lá, vamos agora falar um pouquinho, para fazer um parênteses, da pesquisa, várias vezes já trazida aqui, que é da Covid Brasil. A expectativa de contágio da Covid Brasil, dessa pesquisa que o Caio tanto cita, é de 5.900 a 15.600 mortos no estado de São Paulo. O cenário apresentado pelo governo hoje, caso a gente mantenha o isolamento em 55%, é em 31 de maio, data que a quarentena e o isolamento está previsto se manter, é entre 9 e 11 mil mortos. É óbvio que há uma diferença de números. Um prevê 6 mil mortos como número mínimo, o do Estado de São Paulo prevê 9. O outro prevê 15 mil como máximo e o Estado de São Paulo prevê 11. Mas você vê que, de certa forma, são, obviamente, 1.000 mortos, 2, 3 mil mortos. É um número absurdo de diferença, porque são vidas que se perdem. Mas não há uma discrepância tão grande entre o estudo, tantas vezes aqui defendido, e o que o Estado de São Paulo propõe hoje.
A estimativa que o Estado de São Paulo propõe hoje, a única diferença entre falar ao vento, entre apresentar estudos ou não fazer nada, que é o que o governo federal faz ou não faz, é que o governo do Estado consegue, pelo menos, apresentar um plano. Não numa entrevista midiática, numa entrevista científica. Midiático, para mim, é fazer uma live dizendo que vai fazer um churrasco. Bom, vamos lá. A discrepância, ela existe sim, até porque ela difere no tempo. Uma coisa é uma projeção até o final do mês, outra coisa é a projeção até o final do ano. Se o espectador tem alguma dúvida em relação... Desculpe, Caio, a projeção do Covid Brasil não é até o final do ano. Se o espectador tem alguma dúvida... Você está equivocado. Não, ele fala da pandemia como um todo, no estado de São Paulo. Se o espectador tiver alguma dúvida em relação à decisão do STF, basta ele se perguntar. Se o presidente da República quisesse flexibilizar a economia do Estado de São Paulo, ele poderia juridicamente? E a resposta é não. E é isso que interessa ao espectador que está sendo penalizado e pauperizado enquanto nós estamos aqui trabalhando, porque temos o privilégio de sermos considerados como atividade essencial. Eu fico espantado, né, com a sua certeza quase científica ao prever um futuro que não existiu, né? Se não tivéssemos feito isso, certamente haveria tantas mortes. Eu não fui eu Com que autoridade que você fala isso, Caio, e repercute isso? Essa previsão isso é um achismo. Minha, Caio. Achismo. Estudiosos da USP, da Fiocruz, achismo é você, cara. Quem faz achismo aqui é você, Caio. Se a gente falar do número de óbitos verificado, tudo bem. É número de contágio verificado, ok. Agora, se a gente fizer estudos como os que eu trago aqui mostrando que recessão econômica mata com base em anos anteriores, isso ainda faz algum sentido. Agora, projeções sobre uma pandemia inédita no mundo, com essa certeza, se não tivéssemos feito isso, morreria tantas pessoas, isso é cair em papinho de político e eu estou fora dessa, né? E outra coisa, você coloca uma série de critérios para a flexibilização do isolamento, mas o principal deles é garantir que o sistema de saúde aguente. Inclusive com uma curva atenuada de contágio, certo? Porque senão a gente fica esperando o mundo ideal para começar a tomar pequenas ações que vão ter impacto gigantesco na vida das pessoas. E já que você falou em dados, vamos falar em transparência, né? Que é uma coisa super ligada. Você que é ungueiro vai gostar de saber disso. A ONG internacional Open Knowledge, né, que é presente aí em mais de 66 países, ela alertou, né, para a ausência de microdados na prestação de informações do governo de São Paulo à população, né? Esse estudo aponta que São Paulo deveria ser mais transparente sobre questões relacionadas tanto às infecções quanto aos óbitos do coronavírus, né? Então, por exemplo, o governo hoje em dia ele se limita a comunicar os dados por cidade. Agora, faltam informações sobre o detalhamento dos casos. Então, gênero, faixa etária, doenças pré-existentes. Não tem uma planilha de ocupação de leitos, não tem dados sobre a quantidade de testes disponíveis e testes aplicados. Então, entre os estados do Sudeste, né, para a gente ficar numa região um pouco mais homogênea, São Paulo é considerado o menos transparente. Isso num governo que se gaba desde a eleição, né, de ter como marca a gestão. Então, como você formula políticas públicas eficientes se você nem dá acesso a esses dados? Talvez eles nem existam. Então, não divulga leitos em hospitais privados, de distribuição de leitos nos hospitais públicos, não divulga as regiões mais contaminadas, pois seria um argumento extremamente persuasivo para fortalecer o isolamento social. Olha, você está numa região que está mais contaminada. Você acha que isso não é importante? Parou de divulgar na coletiva os óbitos diários separados por município? Talvez porque graças a Deus, como a gente mostrou, pela média móvel, o número de óbitos, pelo menos na semana passada, nessa última semana, tem caído. Augusto? Olha, Caio, ongueiro é uma classificação que não me atinge. Eu falei só porque você ajuda a ONG, não foi pejorativo. Ah, tá bom. De fato, não, mas eu tenho muito orgulho de ter fundado, ter sido conselheiro, ser conselheiro, presidente de uma série de organizações não governamentais em São Paulo e fora do Brasil, inclusive. Caio, eu não faço afirmações com base na minha opinião ou no que eu acho. Eu reproduzo dados que eu leio de especialistas. Aqui, a conta, quem fez não fui eu. Foram médicos, foram matemáticos, foram estudiosos. Eu simplesmente reproduzo e trago para o espectador isso. Aqui não há nem achismo, nem criação minha. Eu confio na ciência, ainda confio na ciência. Confio, inclusive, na ciência e eu pesquiso a ciência. Você já diversas vezes trouxe um
artigo publicado na The Lancet, que eu acredito que seja de uns brasileiros, só para eu não cometer nenhuma injustiça, é um artigo de 2019 de brasileiros que fizeram uma comparação com mortalidade e desemprego aqui no Brasil. É esse, acredito. Que avalia o período de 2012, 2017. Isso, chama Effect of Economic Recession and Impact of Health and Social Protection Expenditures on Adult Mortality. Esse é o nome do artigo. Deve ser. Eu fui pesquisar e eu descobri uma coisa engraçada. Todas as pessoas que fizeram esse artigo publicaram uma nota dizendo o seguinte: o artigo tem sido usado para sustentar o argumento de que o isolamento social extenso e prolongado erodiria a economia, produzindo aumento de mortalidade dos mais vulneráveis. Trata-se de uma interpretação absolutamente invertida sobre as conclusões do artigo. Mais uma vez, não sou eu que estou dizendo, não sou eu que estou achando, são os autores do texto que você reiteradamente traz aqui, que é um texto que não tem relação nenhuma com o coronavírus. Quando aumenta o desemprego, aumenta a mortalidade. Eu simplesmente estou trazendo o que eles falaram. A gente não está tratando de isolamento? Essa é a opinião dos especialistas que você traz sobre isolamento. Por que isso torna errado o que eu falo aqui? Eu só estou replicando... A conclusão do estudo é essa. Só estou replicando a opinião deles. Eles não devem estar felizes de ter o estudo dele utilizado para o argumento, mas o ponto não é esse. Sim. Isso não muda a verdade dos fatos. Quando você aumenta o desemprego, você aumenta a mortalidade. E isso é, sim, um critério a ser considerado quando a gente trata desse falso dilema entre economia e saúde. Poxa, isso é tão elementar. Eu também acho, mas eu acho que é o seguinte, quando a gente coloca a economia acima da vida... Mas ninguém está pondo a economia acima da vida. É o reconhecimento do fracasso da humanidade, para mim. É o completo reconhecimento do fracasso da humanidade. Porque o isolamento que está sendo proposto no estado de São Paulo, em outros estados de São Paulo, é uma medida para salvar vidas, para reduzir o contágio, para fazer com que as pessoas, quando voltem a trabalhar, porque a economia vai voltar, voltem saudáveis. Mas, doutor, voltem em maior número. As medidas de isolamento servem para proteger o emprego. As medidas de isolamento, Caio, servem para proteger a indústria. É isso que eu estou dizendo. Ninguém é contra a abertura, mas é óbvio que a abertura tem que se dar o quanto antes. A indústria está autorizada a trabalhar, doutor, tanto que eles seguem protocolos rígidos de distanciamento social. O problema é que isso está gerando uma crise de demanda na ponta. Outro dia você me perguntou, mas se abrirem as concessionárias, quem que vai comprar carro? São pessoas como você, engravatados, que não perderam renda. Tem mercado. Só que, óbvio, se a concessionária não abrir, ninguém vai comprar. Agora, só para retomar... Eu não me lembro de ter dado acesso à minha conta corrente para você dizer se eu perdi ou não perdi renda. Então, essa afirmação é mais um achismo seu. Lá, é um achismo mais um achismo seu. Verdade. Olha, eu não me lembro de compartilhar com você as senhas do banco. Sem nenhum embasamento essa informação. Não compartilhei com você as senhas do banco. Só para trazer de novo para São Paulo, porque eu acho muito importante falar da questão da gestão pública. Eu falei na minha fala inicial sobre os hospitais de campanha, que eu disse que eram iniciativas midiáticas. Por quê? O hospital de campanha, ele se destina maiormente a pacientes leves e moderados. Ele tem esse trabalho de triagem para encaminhar para outros lugares. Um hospital de campanha sai mais ou menos por 10 milhões de reais para ser implementado e tem aí um custo de gestão mensal de 10 milhões. Ou seja, em 4 meses, contando o aporte inicial, ele custa 50 milhões de reais. São 3 desse aqui em São Paulo. Com o valor de um hospital de campanha, o governo pode contratar, junto ao serviço privado, 23.800 diárias em UTI. Ou seja, aqui no caso da Covid, que tem internação aí de 10 dias, dá mais ou menos aí 2.380 pacientes graves, aqueles de UTI, aqueles que faz toda a diferença terem acesso ou não ao respirador, ao ventilador. Então, você imagina isso, se eu pegar aquele outro número que eu citei, dos 550 milhões aí, nos respiradores que o Ministério Público está apurando, se foram superfaturados ou não, a gente está falando em 261.900 diárias, atender 26 mil pacientes, isso ao longo de 4 meses. Seria mais que suficiente. E São Paulo tem centenas de hospitais privados. E aí, só essa semana, depois de 3 meses de pandemia, a maior capital do Brasil, a cidade mais rica da América Latina, faz parceria com 11 hospitais, 11 grandes hospitais. É óbvio que isso tem que ser elogiado. O que eu não entendo é numa gestão estadual, que, aliás, cujo carro-chefe eleitoral foi justamente o programa Corujão da Saúde, que foi um sucesso, porque eram exames de imagem em hospitais privados, praticamente zerou algumas filas de exame aqui na capital.
Como que isso não foi pensado antes? É uma falta de coordenação absurda. Faz a população imaginar segundas intenções, porque os hospitais privados, Augusto, eles foram praticamente bloqueados pelas operadoras para fazer procedimentos eletivos. Então, quando você vai num hospital privado, você vai ver a vacância do hospital. Porque, óbvio, né, a parte de traumatologia, né, de acidentes diminuiu muito, né? A questão da violência urbana que mata também tem diminuído. Então, assim, eu não consigo entender aqui em São Paulo, a não ser que haja um grande problema de gestão pública, com todos os recursos que nós temos, com essa abundância de dinheiro que flui do governo federal para os governos estaduais, com a segurança de ter os seus impostos aí, a sua arrecadação de impostos recomposta pelos cofres da União, né? Com a facilidade de contratação sem licitação pública, né? Como explicar para o cidadão paulista que não é possível flexibilizar a economia gradual e responsavelmente, atividade por atividade, como eu disse no caso de concessionária, para ficar em um exemplo. O que eu não acho completamente, na verdade, impossível de explicar para o espectador é como é que o governo federal, por exemplo, não começou então a fazer hospitais de campanha ele. Como é que, por exemplo, seria um mau uso do dinheiro. Presidente já mau uso do dinheiro. Ué, aqui em São Paulo? Aqui em São no Paulo? Brasil, Caio. Usar militares, fazer para o Brasil inteiro. Pelo amor de Deus. Como é que fazer para o Brasil inteiro? Vamos só falar um pouco assim, já que quer se falar bastante de economia, vamos lá. Eu estou me atendo à pauta. Então, mas vamos falar um pouco de economia. O desemprego nos Estados Unidos é de quase 15%, que é o pior do século. O Brasil provavelmente vai ter uma baixa no PIB de aproximadamente 3%, sendo otimista. Os Estados Unidos deve chegar a 5%, alguns países da Europa podem passar de 10%. A situação não está boa em lugar nenhum. Em países com uma má gestão, com boa gestão ou com uma média gestão. Os impactos econômicos da pandemia vão ser tremendos para todo mundo. Só que a queda da economia, ela é culpa da pandemia, não é culpa do isolamento exclusivamente. O problema que nós temos que enfrentar é a pandemia, não o isolamento. O isolamento é uma forma de salvar vidas. É uma forma de voltar à economia de forma minimamente estável, coesa. Eu consigo entender divergências ou uma necessidade ou uma vontade de se abrir um pouco mais rápido. Mas o que eu não consigo entender é a apresentação de uma proposta diferente, um plano diferente. Porque aqui se fala muito, vamos abrir a economia paulatinamente, de acordo com o setor. Me apresentem um plano diferente do plano do Estado de São Paulo, um plano concreto, não um latifúndio de falas, ideias. Bom, ideias. Agora eu estou falando, Caio. Ideias. Eu te ouvi por quase 3 minutos. Quase 3 minutos. Agora você vai ouvir. Agora você vai ouvir um pouquinho. Você que é o latifúndio. Agora você vai ouvir um pouquinho. Eu quero propostas. O governo do Estado está apresentando uma proposta. Se é a proposta correta, a gente vai ter que ver quando os números começarem a se estabilizar e a gente começar a ir flexibilizar a economia. Agora não dá. Infelizmente, agora não dá. Se a gente flexibilizar o isolamento e abrir a economia antes do tempo, o resultado para a economia vai ser muito pior. É isso que eu não consigo colocar na minha cabeça, como é que é uma coisa tão clara que, com todo respeito, Caio, você não entende. Abrir agora é pior para a economia, porque nós não estamos prontos. A epidemia ainda não atingiu o seu estágio de pico. Nós temos casos novos e mais mortes dia após dia. Como flexibilizar o isolamento agora? Não há a menor possibilidade. Você está indo contra os dados aqui do Estado de São Paulo. Eu acabei de falar que os dados estão, que os números de óbitos estão caindo na última semana, isso com a média móvel. Não é verdade o que você falou, simplesmente isso é um dado público. É claro, o governador, talvez ele esteja um pouco perdido, porque o discurso não está batendo com a realidade dos fatos. Então, ele vai sempre dando só a soma dos óbitos. Ele não separa por regiões, ele não separa por cidade. Mas, enfim, a gente já falou amplamente sobre isso. E já que você citou o exemplo dos Estados Unidos, que realmente estão na pior crise, né, da história americana, tem famílias aí já com problemas de segurança alimentar. Vamos lembrar, 44 dos estados americanos estão estudando formas de flexibilizar o isolamento. É o que nós estamos fazendo aqui, estudando formas de flexibilizar. Mas eles já estão estudando com prioridade, implementação, porque aqui o que aconteceu, Augusto, é o seguinte, os estados estão com essa mamata de contratação sem licitação e tão irresponsáveis fiscalmente. Isso é um estímulo perverso para que eles mantenham essas medidas de quarentena, porque não são eles que vão pagar a conta. Mas, enfim, eu queria só, falando ainda sobre o uso da estrutura particular
né? E também não só da estrutura, mas do know-how, da expertise dos hospitais particulares, como São Paulo, né, tá perdendo tempo, né, com coisas midiáticas, com essas mega contratações, com essa espetacularização da pandemia, para usar uma expressão que você adora. Vamos pegar os dados aí da maior seguradora de idosos no Brasil. A Prevent Senior, né, que já foi citada aqui amplamente, ela tem segurado 70% da população idosa com plano de saúde na cidade de São Paulo. Então, são mais ou menos 600 mil pessoas nessa demografia, 426 mil são da Prevent Senior, isso numa cidade de 12 milhões de pessoas, tá? Olha só o que eles estão fazendo lá. Com a expertise que eles têm, e são acho que 8 hospitais dedicados, eles conseguiram destinar apenas 3 hospitais para o tratamento de Covid. Eles não estão com a lotação máxima, estão muito ocupados, né? Não tem uma vacância livre, mas a gente está falando entre 80% e 85% de ocupação. E olha só, acima de 79 anos, segundo a OMS, a mortalidade do vírus é de 15%. Adivinha qual é a taxa do Hospital da Prevent Senior? 8%. Então, é disso que a gente está falando. É o serviço público aproveitar a expertise, o know-how, a estrutura dos hospitais privados, que aqui em São Paulo, eles são uma estrutura muito abrangente. Então, a gente tem tudo ao nosso favor para conseguir flexibilizar a economia, para conseguir fazer uma quarentena um pouco mais verticalizada. Ninguém está falando de uma abertura geral e restrita, né? Para de querer me colocar essa pecha, não é isso. Mas aqui a gente não está com o sistema colapsando. E a gente tem muito know-how humano e estrutura para fazer as coisas. Eu que não consigo entender como que você sustenta esse ponto de vista e elogia esses políticos. De verdade. Vamos lá. 30 segundos para os argumentos finais, então. Já é o final? Acabou? Eu cedo aí o meu tempo. Então, Acabou? Estendido. O tempo é seu, Augusto, já que o Caio cedeu. É isso então, mesmo? Só confirmar verdade... aqui com o nosso editor. É isso? É isso. Tá bom. Por favor, vamos lá, Augusto, por favor. Eu tinha preparado para minha fala final, na verdade, uma divulgação da iniciativa mais bonita e mais humana que eu vi durante essa pandemia, que é o projeto Inumeráveis. Porque pessoas não são números. Natalino Inácio da Silva era um pai e avô dedicado que tinha um bigodão conhecido por asa de andorinha. João Tavares, o melhor jogador de baralho de todos os tempos, mas tem algo que ele fazia melhor, ser marido, pai e avô. Davi Wutai, o chinês mais brasileiro que se tem notícia. E Frederic J. da Silva, um jovem médico que atuou na linha de frente contra a Covid-19. O Inumeráveis é um memorial dedicado à história de cada uma das vítimas do coronavírus Brasil. Para você que perdeu alguém próximo, recomendo que você entre no site, nas redes sociais e deixe voluntariamente a sua homenagem. Obrigada, então, debatedores. Augusto, boa noite, até segunda. E Caio, boa noite, até segunda-feira.